Oi, gente, vou resolver a sexta questão da segunda prova de circuitos elétricos. Preciso descobrir qual a queda de tensão nesse resistor de 100 ohms. Para fazer isso, eu vou usar transformação de fontes. Para transformar uma fonte de corrente em uma fonte de tensão, é preciso que a resistência e a fonte de corrente estejam em paralelo, como nesse caso aqui. Então, posso transformar em fonte de tensão. A tensão é V vezes a resistência vezes a corrente. Então, 20 vezes 10, 200, passamos a ter uma fonte de 200 volts em série com o resistor de 20, em série com o resistor de 40, aqui o resistor de 100, onde eu desejo descobrir a queda de tensão. Temos um resistor de 50 e em um paralelo de uma fonte de corrente. Aqui logo em cima podemos também transformar essa fonte de corrente em fonte de tensão, uma vez que a resistência e a fonte estão em paralelo. Então 2 vezes 10, 20, passamos a ter uma fonte de 20 volts em série com o resistor de 10. Aqui nesse circuito acima também podemos transformar a fonte de corrente em fonte de tensão. Então 5 vezes 200 é igual a 1000 volts em série com o resistor de 200 ohms. Após formado esse circuito, nós podemos resolver os resistores em série, fazer o equivalente. Então 20 mais 40 é igual a 60, mais o resistor de 100, mantemos o de 50 e a fonte de corrente. E somamos os resistores, essa associação aqui, de 10 ohms mais 200, vamos ter um resistor equivalente de 210 ohms. E também podemos somar as fontes porque elas estão em série. Estão em série com polaridade oposta, então vão ser somadas. Então vamos ficar com uma fonte de tensão de 1020 volts. Em seguida, podemos transformar para poder simplificar esse circuito, podemos transformar essas fontes de tensão, tanto essa como essa, em fonte de corrente. Então, para transformar, usamos a fórmula da corrente, que é a tensão sobre o resistor. Então, 200 dividido por 60, vamos ter uma corrente de 3,33 amperes, que vai ser a nossa nova fonte de corrente. Vai estar aqui do lado, 3,33 amperes. Essa fonte de tensão também pode ser transformada em fonte de corrente, uma vez que o resistor está em série com a fonte. Então, 1.200 volts dividido por 210, vamos ter uma corrente de 4,86 amperes, que vai ser a nossa nova fonte de corrente, que foi colocada aqui ao lado, 4,86 amperes. Podemos também simplificar, como essas fontes de corrente estão em sentido oposto, nós podemos subtrair e manter o sentido da maior. Para isso, precisarei fazer um novo circuito. Então, refazendo esse circuito, nós temos a fonte de corrente de 3,3 amperes em paralelo com o resistor de 60. Mantemos o resistor de 100, onde precisamos descobrir a queda de tensão. E podemos transformar a fonte de corrente em fonte de tensão. Então, mantendo o resistor de 50, mantendo o paralelo da fonte de corrente de 2,5 amperes,
Deixa eu apagar aqui. E também podemos transformar, temos duas fontes de tensão, duas fontes de corrente, nós podemos subtrair, já que elas estão em sentido oposto. Então, 4,86 menos 2,5, vamos ter uma nova fonte de corrente de 2,36. Essa fonte de corrente está em paralelo com o resistor de 210 ohms, que pode ser transformada em uma nova fonte de tensão. Então, a tensão é V vezes I, né? Então, ou seja, a tensão é o resistor vezes a corrente. 210 vezes 2,36, vamos ter uma fonte de tensão de 496 volts, que vai estar em série com o resistor de 10 ohms. Redesenhando o circuito, nós temos a fonte de corrente de 3,33 em paralelo com o resistor de 60, em paralelo com o resistor de 100, onde desejamos descobrir a queda de tensão, e a fonte de corrente, a fonte de tensão de 496 volts, que podemos transformá-la em fonte de corrente. Então, 496 volts dividido por 270 ohms, vamos ter uma fonte de corrente de 1,91 amperes. Então, aqui, como essas fontes de corrente desse circuito estão no mesmo sentido e em paralelo, eles podem ser somados. Então, nós vamos precisar refazer de novo este circuito. O circuito foi redesenhado, como foi somado as duas fontes de corrente, já que estão no mesmo sentido, 1,91 mais 3,33, vamos ter uma nova fonte de corrente de 5,24 amperes. Como temos três resistores em paralelo e precisamos descobrir a queda de tensão no resistor de 100, vamos fazer o paralelo no resistor, entre o resistor de 260 e o de 60. Vamos ter essa mesma fonte de corrente de 5,24 amperes em paralelo com o resistor de 100, onde desejamos descobrir a queda de tensão, e em paralelo com um novo resistor equivalente de 48,75. Esse resultado é do paralelo do resistor de 260 e o de 60, que é 260 vezes 60 dividido pelo somatório, ou seja, 320. Aí vamos ter esse resistor de 448,75 ohms. Para descobrir a corrente que passa nesse resistor de 100, vamos fazer o divisor de corrente. Então, uma corrente total é 5,24 vezes a resistência oposta, que é 48,75, dividido pelo somatório dos resistores, que é 148,75. Então, fazendo esse cálculo, 5,24 vezes 48,75 dividido por 148,75, vamos ter uma corrente que passa nesse resistor. Essa corrente vai ser de 1,71 amperes. A partir dessa corrente, podemos calcular a queda de tensão sobre esse resistor, já que temos a corrente que passa por ele e a tensão, e o resistor. Então, V
no resistor de 100 ohms é igual a corrente que passa por ele, 171, vezes a resistência de 100. Então, a queda de tensão nesse resistor de 100 vai ser igual a 171 volts, chegando até que, enfim, ao resultado final dessa questão. Muito obrigada.